Olá a todos, boa noite. Estamos aqui nos últimos momentos para iniciarmos a transmissão dessa noite. E eu já prontamente sigo convidando os amigos para que participem conosco de mais essa transmissão. Estamos aí com os primeiros convidados nos acompanhando. Em mais alguns instantes, vamos dar início ao nosso bate-papo dessa noite. Fiquem à vontade, vão aí se preparando para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Muito bem, já estamos com alguns amigos. Nesta terça-feira, 28 de abril de 2020, onde damos mais um capítulo dessa programação que chamamos de Encontro de Amigos, onde, através de contatos muito próximos, temos a oportunidade de, depois de um dia aí atribulado e com muitas responsabilidades, em um mercado extremamente tumultuado, turbulento, podermos conversar de uma maneira um pouco mais informal, um pouco mais despojada. Afinal, aqui nós vamos estar entre amigos. Nós tivemos a oportunidade já de encontrar diversos temas, com muitos dos que passaram por aqui. Até o momento nós tivemos 12 convidados e debatemos aqui condições como tecnologia, gestão, turismo. E hoje eu tenho a felicidade de encontrar com um saudoso amigo que há muito tempo eu não converso, que é o Gabriel Ivo, nosso convidado hoje, economista, e que prontamente encaminhei o convite para ele e a qualquer momento ele vai integrar aqui com a gente esse nosso bate-papo. Enquanto ele está aqui se preparando, eu vou lembrar a todos vocês que ali embaixo nós temos um triângulo, um aviãozinho. Você clica ali e convida seus amigos, seus contatos para participar conosco. Ok? Ao mesmo tempo, você ali do lado, naquele campinho de comentários, coloca a sua pergunta, coloca a sua observação e a gente vai poder bater um papo com você também. Dito isso, eu quero já saudar agora oficialmente e agradecer nosso amigo Gabriel Ivo pela participação. Gabriel, muito obrigado por ter aceitado aí o convite. Obrigado por estar conosco essa noite. Grande prazer, meu amigo André, a gente participar de um momento como esse aí com antigos amigos, né, velhos amigos, é muito legal. Um tema muito importante que hoje está aí tá em voga hoje, né, falar um pouco sobre o mercado financeiro, o mercado da economia hoje no Brasil, falar sobre negócios, né, eu acho que é importante porque as pessoas estão vivendo um momento um pouco diferente, né, um pouco atribulado aí nesse período de isolamento e é importante a gente estar preparados para sair mais fortalecido ainda aí depois desse momento, né? É isso aí. Nós estamos aí com as empresas encontrando grandes desafios. E é muito possível que alguns dos que estão participando conosco estejam também com algumas situações que precisarão de orientações. Vamos ver se nós conseguimos dar uma ajuda para eles nessa noite. Mas nesse momento, Gabriel, eu queria pedir só para você checar aí o seu ambiente, porque eu estou percebendo um retorno aqui do meu som. Talvez o seu som seja um pouco alto e ele está repetindo aqui para nós. Vou abaixar um pouquinho aqui, vamos ver se melhora. Abaixei um pouco o volume, acho que ficou melhor, né? Isso aí. Eu ainda sigo ouvindo, mas por enquanto dá para a gente levar aqui com tranquilidade. Eu estou aqui fortalecendo o convite de alguns amigos que estarão nos acompanhando. E prontamente, Gabriel, nós vamos estar nesse bate-papo aqui, discutindo alguns pontos, e como vamos ter aqui a nossa live gravada, a gente já pode otimizar o nosso tempo e conversar de uma maneira muito aberta. Queria que você ficasse à vontade também para direcionar algum comentário que eventualmente você entenda que é importante para as pessoas que estão participando conosco, mas você como economista, você como uma pessoa que faz uma avaliação aí mais frequente, mais aprofundada do mercado, de uma maneira geral, do ponto de vista econômico,
eu acho que é importante a gente começar dando um nivelamento com os amigos, porque para muitas pessoas, às vezes o noticiário de economia não faz muito sentido para a sua realidade, entendendo que às vezes algumas condições não se aplicam ou não têm algum impacto prático na sua realidade. Se você puder, inicialmente, nos explanar um pouquinho como é que a economia, de uma maneira geral, global, afeta o nosso dia a dia, para que os nossos amigos consigam entender depois alguns reflexos disso tudo que a gente vai conversar. Legal, André, legal. Isso é importante, né? Esse seu posicionamento, essa questão levantada, porque às vezes a gente vê mudança no mercado econômico, né? Que seja mundial, seja no Brasil ou no município que a gente vive, né? E isso, às vezes, demora um tempo para que a gente sinta exatamente esse reflexo no dia a dia. Isso é o que a gente está acostumado a falar sobre a economia real. É muito diferente do que está lá no noticiário, no indicador, é aquilo que vai refletir no nosso dia a dia. E por quê? Porque muitas decisões e muitos aspectos econômicos, eles não acontecem de imediato, né? Muitas propostas, muitas políticas econômicas, elas gastam um certo tempo para que tenha um impacto específico na nossa vida, né? Um exemplo simples, né? A gente pode falar sobre taxa de juros, por exemplo. Isso é do nosso dia a dia, né? A gente falar sobre taxa de juros que a gente consome, e quando a gente vê o governo falar, por exemplo, sobre a taxa Selic, por exemplo, né? Uma medida, uma mudança da taxa Selic, um reflexo que vai ter na economia real, isso leva aí em torno de 6 meses, 7 meses a 8 meses para refletir na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito parecido também com a inflação, né? Muitas pessoas questionam os indicadores de inflação, por exemplo. Pô, mas eu não vejo isso no meu dia a dia, eu não vejo esse reflexo, essa inflação aí de 3,5%, 4% do IPCA, eu acho que é muito mais do que isso, né? Porque isso varia muito de acordo com a classe social e de acordo com o tempo que isso reflete exatamente no nosso dia a dia. Então, por isso que às vezes uma pessoa de uma classe A, por exemplo, não consegue enxergar da mesma forma que uma população, uma pessoa da classe C, D, por exemplo, né, que tem um impacto diferente. Então, tudo isso é o que a gente chama da economia real, né? E o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, pode não refletir no Brasil de imediato, pode gastar um tempo para isso acontecer, né? Então, a gente tem que estar nesse aspecto também, visualizando e entendendo mais ou menos como que a macroeconomia atua, né, para chegar na microeconomia, que é aquilo que impacta geralmente as empresas e nós como indivíduos. Muita gente às vezes fica naquela condição, importação, exportação, mas eu não trabalho com mercado internacional, isso não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, né? Muitos dos produtos que nós consumimos têm reflexo direto. Exatamente, então um reflexo direto no consumo, né? No consumo, no investimento. Então, a gente tem uma mudança, uma diferenciação que a gente chama da balança comercial, que é exatamente o que você citou, a diferença entre exportação e importação, por exemplo, onde a gente vê essa variação do câmbio, do dólar, que hoje, inclusive, está aí subindo bastante, né? O dólar está acima de R$ 5 e tudo. Isso impacta diretamente nós, enquanto cidadãos, porque a gente consome, né? E seja produtos nacionais ou produtos internacionais, de acordo com o valor do câmbio, seja dólar ou seja euro, por exemplo, ou uma outra moeda, isso vai impactar no nosso dia a dia, né? E esse reflexo acontece, até porque a gente tem muito produto importado no Brasil, né? Então, se o dólar está muito caro, está mais caro trazer esse produto para cá, ou seja, o preço desse produto consumido no Brasil vai aumentar. Isso impacta nós, enquanto população, e impacto industrial no sentido contrário, quando a gente fala de importação, né? Pois é, e tivemos aí, né, esse reflexo agora no mundo inteiro. Coronavírus, problema de saúde, reflexo com medidas restritivas do comércio, principalmente, né, mas afetando também a indústria, a agroindústria, os serviços, e isso se percebeu ainda mais sentido, mais intenso nas empresas de menor porte. Como é que você tem visto o desenrolar disso, o impacto disso? Como é que você tem visto esse cenário? É um momento difícil, né, André? É complicado para o mundo, né, que impacta certamente o empresário, seja o empresário de qualquer segmento, qualquer setor da economia, e nós enquanto pessoas, né? Porque em muitos municípios no Brasil, esse isolamento está sendo um pouco mais flexível, em outros municípios um pouco mais duros, né, mais rígidos, aí de acordo com cada política, cada necessidade que tem os países, mas tem municípios, por exemplo, que a indústria não parou, né?
Mas o fato da indústria não parar não significa que ela não tem impacto, porque quem compra da indústria é o comércio, e o comércio no Brasil simplesmente parou nesse período, né? E aí não tem como a gente dissociar esse momento da pandemia, esse momento complicado da saúde com a economia. Isso é um fato, não tem como, né? São coisas que vão impactar e que vão ter consequências. E é o que a gente já observa hoje em fechamento de empresas, em fechamento de postos de trabalho. E isso acontece e vai acontecer. A gente está falando de um país que no primeiro mês, né, de isolamento fechou 1 milhão de empregos no Brasil. E 600 mil estabelecimentos no país fechou. Isso dados do Sebrae. Então, não tem como a gente dizer que não tem impacto na economia, né? Esse impacto acontece e ele não é no momento, ele é de longo prazo. A gente tinha uma expectativa de crescimento da economia esse ano próximo de 2%. Nós já estamos falando agora de um recuo próximo a 4%. Então, por quê? Por causa de uma pandemia geral, né? Então a gente está falando de importação, de exportação, de consumo, de tudo, né? É um reflexo que todos os setores da economia de forma generalizada. Isso vai impactar os indicadores como desemprego, inflação, como juros, como tudo. É o que está acontecendo, né? No caso, a primeira condição que nós tivemos, aproximadamente entre os dias 16 e 20 de março, eu estou em Santa Catarina hoje, aqui dia 18 de março, mais especificamente, fez com que a paralisação da mobilização das pessoas interrompesse a operação física do comércio como um todo, né? E principalmente os informais sofreram um grande impacto. A gente já teve conversas com alguns amigos aqui da área de gestão, e a máxima foi, olha, primeira condição de sobrevivência para os negócios é dar uma olhada no seu caixa, apertar o cinto e se preparar, porque a gente não tem o período de longevidade dessas medidas, então a gente não sabe quanto tempo a gente vai precisar ter essa segurança. Para algumas pessoas isso ficou muito evidente o que fazer, como fazer, muitos deles não. Como é que você veria aí esse processo e até a orientação para esses empresários, de que cuidados eles poderiam tomar para que o seu caixa, a sua condição orçamentária, ela nesse momento, ela tivesse uma atenção mais especial? André, é uma pergunta excelente e uma dificuldade muito grande do empresário brasileiro, né? Por quê? Não só o empresário, como o cidadão brasileiro. Nós não temos a tendência de preocupar muito com o planejamento financeiro e o longo prazo. A gente negligencia isso, não só enquanto empresário, mas quanto cidadão. E nesse momento a gente está vendo a importância de por que ter feito isso. As pessoas que fizeram esse planejamento e que têm algum tipo de reserva vão passar muito mais facilmente desse momento do que as pessoas que não fizeram. Isso vale para o empresário. E o empresário brasileiro, seja ele micro, pequeno ou grande, mas principalmente o pequeno empresário, que é a grande maioria das empresas no Brasil, eles têm 3 problemas em relação à despesa principais, que é o fluxo de caixa, que é o que você falou, são aluguéis e a folha de pagamento. Isso é o que mais aperta o pequeno empresário, né? Esse empresário que se preparou e que tem um fluxo de caixa que o garanta aí por 2, 3 meses, André, que não vai ser muito diferente disso, tá? Mesmo aquele empresário bem estabelecido, ele vai ter uma garantia aí por 3 meses. Mais do que isso, ele também vai ter dificuldade, ele também vai ter problema. Até porque sempre se orientou que seria a reserva adequada para um período aí de maior crítica, né? Exatamente, que é a reserva emergencial, né? Mas a grande maioria não tem nem um mês para passar esse período, né? E a gente já está falando de um isolamento que está passando aí esses 30 dias. E aí o que esse cara começa a fazer? Ele começa a olhar exatamente para os outros 2 gastos mais emergenciais e mais difíceis, que é aluguel e a folha de pagamentos. E, infelizmente, a gente começa a observar demissões. Não é à toa que eu falei aqui de um número de 1 milhão de pessoas que já foram demitidas no primeiro mês no Brasil, né? E o aluguel ele vai ter que negociar com o proprietário, né? E que é mais comum e é mais fácil resolver um problema de aluguel do que uma folha de pagamentos. E aí, muitas vezes, quando ele não consegue equilibrar o seu fluxo de caixa com as pessoas que ele tem, os colaboradores que ele tem, ou ele vai demitir, ou ele vai buscar empréstimo, ou ele vai buscar uma ajuda de terceiros, que são os bancos ou as financeiras, né? Então ele fica nesse trade-off que a gente chama, nesse custo de oportunidade. Demito ou me endivido? E se eu demito, quando acabar esse período, eu vou estar preparado para uma retomada? Certamente não, porque você não tem funcionário para isso. Mas se eu pego um empréstimo, eu vou conseguir me manter posteriormente a isso também? Por isso que o planejamento e uma orientação profissional nessa hora é crucial para esse empresário. Até é uma preocupação que a gente tem, né, Gabriel? Porque hoje, assim, a maior reclamação dos empresários do transporte
é a dificuldade de acesso a linhas de crédito, é a dificuldade que é imposta pelas instituições financeiras, muitas exigências que nesse momento talvez precisassem ser revistas porque é uma condição atípica, né? Todas negativas, por exemplo, da empresa, a condição de garantias de lastro ali do patrimônio da empresa, são condições difíceis para os pequenos proverem, e que mesmo que se baixe a taxa de juros, por exemplo, de algumas linhas de crédito, deixa eles impossibilitados de acessar. E isso é uma situação. Ao mesmo tempo, a outra situação é aquela pergunta: para todos os negócios, é adequado já sair botando a mão nessas linhas de crédito e pegando dinheiro, porque é um dinheiro facilitado? Importante, André. Realmente existem alguns entraves e algumas burocracias, principalmente para o pequeno empresário, conseguir essas linhas de crédito e financiamento, né? E que nesse momento a gente vê o governo colocando exatamente suas políticas econômicas em detrimento a isso, né? Em ajudar esse pequeno empresário, através hoje principalmente da Caixa Econômica Federal, e já se falando sobre o BNDES também, né? Que as pessoas acham que o BNDES também não tem taxas boas para o pequeno empresário, que também é uma inverdade. Existem boas linhas de crédito. Hoje aí com taxas na casa de 1,5%, 1,4%, né? O que pode ser interessante. E certamente esses bancos, o exemplo que eu dei à Caixa Econômica, eles vão ter que flexibilizar a possibilidade de acesso. Porque se o empresário, num momento complicado, onde ele está tendo uma dificuldade financeira, ele tiver que garantir exatamente para acessar essa linha de crédito, ele não vai conseguir fazer isso, né? Então esses bancos vão ter que flexibilizar isso e facilitar essa linha de crédito para o empresário, que é o discurso que o governo está colocando, né? Alguns pequenos empresários que eu venho conversando, vêm falando que estão conseguindo sim, outros estão tendo dificuldade, mais ou menos igual aqueles R$600, né, André? Muitos conseguiram e muitos estão tendo dificuldades, né? É parecido, isso não muda. Mas o governo também está aprendendo com esse momento. A gente tem que ter essa compaixão, vamos dizer, com o governo também, porque é algo novo para todo mundo, né? Mas que está sendo possível para esse empresário. E ele não vai ter como fugir disso, tá, André? Porque ele fechado, ele não está vendendo. O comércio vive de venda, né? E que por si ele vai abastecer a indústria com essa compra, né? Então, se ele não vende, ele não consegue se manter. E se ele não consegue se manter, ou ele vai demitir, ou ele vai ter que pegar ajuda, um empréstimo nessas linhas. Ele vai ter que partir para isso. Só que o problema é por quanto tempo, né? Quanto tempo eu consigo me garantir? Quanto tempo que essa pandemia vai acontecer, vai continuar? E aí é por isso que o governo atual bate tanto na tecla de voltar a uma retomada, claro que de uma forma mais inteligente, mas voltar para o comércio, porque senão a gente certamente vai fechar a economia no país. Ô, Gabriel, eu queria aproveitar o momento que nós estamos. A gente discutiu muito sobre algumas pequenas empresas nos últimos dias, mas eu tenho conversado com alguns empresários também, e muitos, não só empresários, no dia a dia, as pessoas de uma maneira geral, elas estão com muitas condições difíceis para as suas finanças pessoais. Não só no orçamento do seu pequeno negócio, do seu MEI, mas na sua organização doméstica. Tá? Que cuidados você acha que precisariam ter intensivos agora com as finanças domésticas, as finanças familiares, para que possa se aguentar um pouco a condição familiar nos próximos meses? Legal, André. E, inclusive, o empresário tem muita tendência de misturar a sua finança pessoal com a sua finança profissional, com a sua PJ, né? O que é muito comum no Brasil. A gente acha que não, mas isso é a maioria do pequeno empresário, né? E quando a gente fala pequeno empresário, nós estamos falando aí de 99% das empresas. Realmente é importante. Hoje, mais do que nunca, a gente enxerga a necessidade que houve de um planejamento. E um planejamento simples, tá, André? Quando eu falo de planejamento financeiro para pessoa física, para finanças pessoais, é algo muito simples. Não estou aqui falando para ninguém ser especialista financeiro e saber sobre finanças de uma forma aprofundada. Não, mas saber controlar minimamente o seu orçamento, né? Quanto receita e quanto despesa. Ou seja, eu entender o que eu tenho, por exemplo, em termos de despesa fixa, o que eu tenho de despesa variável, por exemplo, e que as pessoas confundem muito a despesa fixa. Despesa fixa não é aquela despesa que eu pago todos os dias o mesmo valor, todos os meses o mesmo valor. É uma despesa que eu tenho recorrência, né, nos próximos 12 meses, por exemplo. Um exemplo, a minha conta de luz é uma despesa fixa. Só que o valor que eu pago não é fixo, ele varia de um mês por outro, mas é uma despesa que eu pago todos os meses de forma recorrente.
Então, a partir do momento Não que eu é o consigo valor, ser... é a obrigação. É obrigação, é aquilo que eu vou pagar, né? É aquilo que não tem como, água, luz, o condomínio, para quem mora de aluguel, o aluguel, né? Essas despesas são fixas, eu vou ter que cumpri-las com ou sem renda, certo? A partir do momento que eu consigo diferenciar isso, onde eu consigo colocar no papel quais são as minhas despesas fixas, parece fácil, André, mas as pessoas não conseguem fazer isso, tem dificuldade. Tem muitas pessoas que você pergunta qual que é o valor que ela ganha de renda, elas não sabem responder. Então é muito complexo para algumas pessoas fazer isso, mas eu tenho que fazer essa separação, né? Quando eu consigo separar isso, eu consigo cortar a despesa, porque aí eu sei o que é fixo, aquilo que não tem como eu abrir mão, para aquilo que é variável, aquilo que não é essencial, o que eu posso flexibilizar ou deixar de utilizar e comprar naquele momento, e que eu possa cortar. Se eu não consigo fazer minimamente essa separação, eu não consigo fazer esse controle. E mesmo a despesa fixa, como a água que eu citei, a luz, eu consigo diminuir, né, os valores que eu pago de uma forma mais obediente dentro de casa. Tomar um banho mais curto, lavar a louça de uma forma mais inteligente. E é um momento que a gente tem que pensar nisso, né, André? Porque tem muitas famílias que têm o pai e a mãe de família hoje desempregados, né? E que talvez não tenha a renda para passar o próximo mês. Né? Essas pessoas têm que começar a pensar nisso e certamente estão pensando, claro que hoje com muita dificuldade. Em outros momentos, e eu tenho que estar preparado para isso. É interessante a gente lembrar dessa dinâmica, né, doméstica, porque algumas vezes a gente reflete na empresa essa condição que a gente tem dentro de casa, principalmente para os pequenos, para os autônomos, para os informais. Né? Por exemplo, saiu ali a linha de crédito, vamos atrás dele. Muitas vezes isso é um exemplo do que a gente faz em casa com o cartão de crédito, com o rotativo, com o cheque especial. Conta um pouquinho para nós dessas armadilhas aí. Exatamente. É aquelas pessoas que vão no shopping, né, André, e observa lá, liquidação, 70%, eu tenho que entrar na loja. Não. Eu tenho que entrar na loja para comprar aquilo que eu preciso, né? Simplesmente porque está barato ou porque tá em uma liquidação, eu tenho que pensar duas vezes, né? Por mais que você vê um sapato ou um tênis na loja que está barato, você tem que olhar, pô, mas eu preciso desse tênis? Por mais barato que ele esteja, eu preciso fazer isso? E as pessoas acabam se endividando porque enxergam algumas oportunidades, né, que na verdade não são oportunidades. E aí, André, você falou sobre o cartão de crédito, o rotativo e o cheque especial, né, que são o cartão de crédito e o cheque especial, as duas modalidades de pagamento no Brasil mais usuais, mais comuns. Né? E, de uma forma estranha, né, vamos colocar assim, são as mais caras. São aquelas que eu mais uso e são as mais caras. Não estou aqui falando mal do cartão de crédito e cheque especial de forma nenhuma, até porque são duas boas modalidades de pagamento, principalmente o cartão de crédito. Mas eu preciso saber utilizar o cartão de crédito. Né? Não é nenhum problema eu ter o cartão de crédito. As pessoas às vezes costumam falar, André, que o cartão de crédito é o vilão do endividamento. Né? O que é uma inverdade. E o vilão do endividamento não é o cartão de crédito, é os juros do cartão de crédito. Né? Porque se eu uso o cartão e eu pago ele em dia, eu não tenho problema. Eu não entro no rotativo que você citou agora, onde eu tenho aí sim juros de 11% ao mês, que chegam a 300% ao ano, em algumas bandeiras que passam até de 1000% ao ano, e aí realmente é uma dívida que eu não consigo escapar dela no curto prazo. E aí é um perigo. E aí tem pessoas, André, que têm 2, 3, 4, 5 cartões de crédito. Né? Eles vão utilizando, acabando excedendo o limite de cada um deles e partindo para os próximos. O que é um grande problema. Né? Tem pessoas que pagam despesa, pagam conta no cartão de crédito. Por exemplo, eu pago o cartão para pagar a minha conta de luz. Vai ter um juros embutido ali dentro. Então não vale a pena. Eu tenho que usar o cartão de forma inteligente, ou seja, eu tenho que pensar na bonificação, eu tenho que pensar nas milhas, eu tenho que pensar no parcelamento e no pagamento no mês seguinte. Mas tem despesas que eu não ponho no cartão de crédito. Exemplo clássico, eu não faço compra do supermercado usando o cartão de crédito dividindo. Porque se eu faço isso, eu vou ficar endividado para o resto da minha vida com o supermercado, porque eu faço mercado todo mês. Se eu divido, eu estou endividado com o supermercado. Então, assim, são algumas coisas que eu tenho que utilizar de esperteza mesmo para evitar. E também, André, você falou do cheque especial, é importante eu falar, eu não achar que o cheque especial é um extensivo da minha renda, porque as pessoas também confundem. Então, você entra lá no saldo lá do seu banco, você tem lá, eu tenho R$2.000 de linha de crédito. Isso é o cheque especial, ou seja, o banco está te dando um limite a mais, por exemplo, R$2.000, onde você, no final do mês,
onde o seu dinheiro é curto, você passa a usar o cheque especial. Isso não é extensão da renda, isso é dívida. E dívida cara. A gente está falando de 7% ao mês em termos de juros, que chega aí a 250% ao ano. Então, são duas boas modalidades de pagamento, mas que tem armadilhas que eu tenho que saber utilizar. Eu tenho que usar, mas sabendo o que eu estou utilizando. A Jussara comentou com a gente aqui que eu estou com retorno no meu som. Realmente, Jussara, a gente não conseguiu adequar ainda. Pedi para você tentar ver ali o meu retorno, Gabriel, se você está me ouvindo aí muito alto, se você puder baixar um pouquinho mais o som também. E eu vou abaixar, agradecer aí a cada um dos amigos que estão nos acompanhando aqui, o Diego Freitas, a Terra Ambiental, obrigado, a Armação de Sabores, pessoal aqui, o Marcelo Sudia. Marcelo, você fez uma pergunta, daqui a pouco eu já vou encaminhar para o Gabriel aqui. Fábio, Vini De Luca, Alessandro Bastiac, C. Carvalho, obrigado, gente, que está com a gente. E eu queria reforçar a cada um de vocês que lá embaixo, naquele campinho de comentários, vocês podem mandar sua pergunta, podem participar aqui com a gente, colocar alguma observação. A gente vai ter a oportunidade de dividir com você hoje à noite alguns pontos, alguns assuntos que para você também seja interessante. Agradecendo a Rose Dedequim, que está participando com a gente aqui agora, Drica Macedo. Obrigado, gente, por estar conosco. Gabriel, não é bom, mas aconteceu. Entramos no cartão de crédito, entramos no rotativo, no cheque especial. O que eu faço? Isso aí, André. Essa pergunta é a mais recorrente, vamos colocar, mas que as pessoas têm muita dúvida mesmo. Estou endividado de uma forma que eu não consigo sair, virou uma bola de neve, né, André? Aquela situação que não é incomum, ela é bastante comum, inclusive. É importante fazer o quê? Primeiro, pare de usar o cartão de crédito. Primeira decisão que tem que tomar. Se você é uma pessoa que não consegue abrir mão, tem dificuldade, é compulsivo, e isso acontece também, quebre o cartão de crédito, tá? Não utilize. Eu já estou endividado, eu vou me envolver mais? Complicado. Então, deixe de utilizar. Realmente você tem que se desfazer dele nesse momento, não que você não volte a utilizar. E o segundo passo, André, é negociar. Eu tenho que fugir do rotativo. O que é o rotativo? É importante as pessoas entenderem. Eu tenho uma fatura do cartão de crédito X para pagar R$1.000 no mês, só que eu não tenho condição de pagar os R$1.000. Eu tenho condição de pagar o mínimo do cartão de crédito, que hoje, por lei, é até 20%. Acho que nós perdemos o sinal do Gabriel aqui. Vamos ver se nós retornamos em instantes. Paguei ele de uma forma certinha, paguei os R$1.000, eu não tenho juros nenhum. Perfeito, uma ótima modalidade de pagamento. Eu entrei no rotativo, complicou. E aí, se eu entrei no rotativo e aí, mês a mês, eu estou nessa bola de neve e não consigo sair, além de quebrar o cartão e parar de usar, eu vou ter que ir no banco, eu vou ter que negociar com a minha operadora, eu vou ter que conversar com esse gerente ou essa financeira para que eu consiga parcelar essa dívida, por exemplo, para que eu consiga negociar essa dívida também, é possível. E as pessoas acham que isso é muito difícil, mas não, tá? É possível uma conversa com o gerente, você conseguir parcelar ou negociar o valor que você está pagando. Até porque o banco vai fazer ele vai pensar da seguinte forma: ou eu negocio, ou eu perco o cliente. Né? Ou eu vou ter que entrar na justiça com o cara para receber, o que vai demorar alguns anos, que a gente sabe como é que é a lei no Brasil, como é que é a justiça do país. Então, o banco vai acabar abrindo mão e negociando. Se não conseguir, André, não conseguir negociação, o gerente do banco é duro, o banco é complicado, vale a pena você pegar um empréstimo mais barato. Lembrando que não existe juros mais caro que o cartão de crédito. Tudo que você puder fazer vai ser mais barato que o cartão de crédito. Então, qualquer empréstimo que eu consiga, eu vou trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Exemplo, eu posso pegar um crédito direto ao consumidor, o famoso CDC. Eu pego o CDC, pago o meu cartão de crédito e eu troco a dívida do cartão pela dívida do CDC. Ou seja, eu consigo aliviar um pouco a minha vida. Então, isso é uma dica muito importante que as pessoas também não sabem, porque muitas pessoas não sabem que o cartão de crédito é a linha de pagamento que tem a maior juros do mercado. Então, é importante essa pergunta sua por esse fato. Então, é negociação, deixar de usar e ter um controle maior. Isso vale para o cheque especial, tá, André? Uhum. Voltando agora também para a visão da microempresa e do processo empresarial. Né? A gente tem esse processo de negociação direta com o gerente de banco lá, pessoa física. No caso da pessoa jurídica, né, eu estou endividado, estou sem capital de giro,
eu estou com diversas duplicatas, às vezes tem até inadimplência, né? Quais são os canais que eu posso procurar? E também, assim, quanto que vale a pena eu olhar as diferentes tipologias de instituição bancária? Eu tenho bancos públicos, bancos privados, eu tenho cooperativas de crédito. Então, assim, amanhã, né, eu estou hoje perdido. O que eu posso fazer amanhã de manhã para buscar informação, buscar negociação e tentar otimizar ou facilitar um pouco a condição do meu caixa? Legal, legal. Empréstimos específicos para fluxo de caixa, André, existem. E são juros mais baixos, por exemplo, do que eu pegar um crédito direto ao consumidor. Porque um CDC, por exemplo, não tem nenhum tipo de garantia, então os juros acaba sendo um pouco mais caro. Mas o fluxo de caixa, e como os bancos também sabem que é um problema do empresário, como eu falei aqui, o fluxo de caixa, aluguel e folha de pagamento é o que mais pesa, os bancos também têm algumas possibilidades, né? Mas o que o empresário vai fazer nesse momento, André, a partir de amanhã, né? Ele vai naturalmente procurar aquele banco que ele tem um relacionamento, até porque é onde ele tem conta aberta, né? Ele vai ter que ir nesse gerente para buscar uma negociação ou uma possibilidade melhor de um empréstimo, por exemplo, para fluxo de caixa ou para outro, né? A gente está falando de fluxo de caixa, mas pode ser, por exemplo, para pagamento de maquinário, duplicata específica, depende muito da situação atual daquele empresário. Ele vai procurar o banco de origem, o banco que ele tem relacionamento. Só que ele não vai deixar de olhar os outros bancos que você citou. Você acabou de falar sobre bancos comerciais, você falou sobre bancos cooperativos, e você também falou a possibilidade sobre bancos de desenvolvimento. A gente está falando do BMG, do BNDES, por exemplo, que são bancos que têm linhas de crédito interessantes. Então é importante ele ir nesse banco atual que ele tem um relacionamento para levantar a informação. Ele não vai fechar nada amanhã. Ele vai levantar a informação e ele vai entrar em contato com os outros bancos. Até porque existem portabilidades e possibilidades de crédito melhor em outro banco, que nesse momento, sinto muito, o relacionamento com o banco é importante, com o gerente específico é importante, mas o meu caixa é mais importante agora. Se o meu banco de origem não está me ajudando, eu vou ter que buscar outro, né? E às vezes cooperativas são importantes, até porque a gente tem várias cooperativas no Brasil específicas para cada um dos setores, né, André? Então a gente tem empresas específicas, uma cooperativa que atende o empresário X, que atende o empresário Y, onde consegue, e é uma associação, né? Onde eu consigo fazer exatamente uma linha, um levantamento mais inteligente e específico para aquele empresário. Então o que eu oriento, né, caso tenha algum empresário nesse momento assistindo e precisando dessa orientação, vá no banco amanhã, procure essa orientação no banco específico, mas não feche amanhã. Faça uma pesquisa num banco de desenvolvimento, num banco cooperativo ou em outro banco comercial também, para que você tenha a melhor possibilidade para sair de um momento que a gente sabe que é mais difícil mesmo, mas que nós vamos sair fortalecidos. E tem um comparativo, né? A informação costuma ser a melhor arma nesse momento. Exatamente. Tudo a gente tem que pesquisar, né, André? Tudo. Não só o empresário, mas nós, como pessoa física, quando a gente for fazer compra, a gente tem que pesquisar. A gente sabe que existem diferenças de preço no Brasil de todo lado. Eu vou fazer compra no supermercado, eu tenho que fazer isso. Não vai ser diferente com o empresário. Ele também tem que fazer um levantamento e uma pesquisa de acordo com as opções. Porque são muitas opções. São muitos bancos, muitas opções no Brasil, que cada um tem uma forma de conduta diferente, específica para cada um daqueles empresários e cada segmento específico, né? Muito bom. Olha, tenho que agradecer aqui, viu, Gabriel? O pessoal segue entrando aqui. A Thaís está chegando lá de Juiz de Fora. Obrigado, Thaís. A Thaísa também. Obrigado, Thaísa. O Henrique Serrabella, o Fabiano lá de Imbituba, o Nilson, a Karine lá do Oeste, o Rodrigo Afonso, Everson Carlos, o Walter Andrade, Liciane Rosseto, lá do Rio Grande do Sul. Obrigado, gente, por estar participando conosco. Eu quero reforçar com todos vocês, tendo alguma pergunta nesse momento, tendo alguma dúvida, olha aí, Virgínia, obrigado, Virgínia, por estar conosco. No campinho lá embaixo de comentários, você coloca a sua pergunta e a gente vai estar podendo direcionar o nosso papo aqui para a situação da sua empresa, para a situação do seu negócio e para as dúvidas que você tem aí recorrentes, para que talvez aí a gente consiga encontrar um direcionamento facilitado para o seu dia a dia. Gabriel, você comentou um pouco sobre as diferenças aí dos bancos, a necessidade dessa negociação, das linhas de crédito, a dificuldade, né, que a gente tem de manter a nossa saúde financeira, o nosso fluxo de caixa e as alternativas que a gente tem aí de recursos que estão disponíveis no mercado. Só que às vezes o tempo entre ter o acesso para esse recurso e colocar na sua operação, ele conflita com o tempo da obrigação. Então,
para muitos desses empresários, principalmente os menores, o fluxo de caixa ele não é mensal, ele é diário. Né? Alguns até ao longo do dia ficam esperando entradas no início do dia para vencer compromissos no final da tarde. Como é que você sugeriria para quem está nessa condição rotativa mais crônica, né? Olha, hoje eu tenho várias contas abertas, eu não vou conseguir pagar todas, o crédito que eu negociei não vai entrar agora, o que eu escolho? Né? Qual é todos eles vão ser um impacto negativo. Qual é o menor impacto? Importante, André. Realmente é complicado, né? E a gente sabe que tem muita gente nessa situação hoje. Você falou em uma coisa importante aí, que muitos empresários têm um fluxo de caixa diário, e é fato. É o famoso que vende de manhã para comer à noite, né? E isso acontece de verdade. E esse é um empresário que tem uma dificuldade maior, tá, André? Pode ter certeza, se a gente fizer um levantamento, as empresas que quebraram nesse período, a gente falou que são muitas aqui, próximo a 600 mil, no primeiro mês, muitas têm esse fluxo de caixa diário, sim, que é um empresário que não tem nenhum tipo de reserva e que ele depende da venda diária para poder honrar os compromissos. Para esse empresário, André, é difícil, né? Se ele não tem reserva, ele já foi, né? Ele já quebrou, infelizmente. Ele vai ter que se restabelecer de alguma outra forma com um novo negócio ou uma possibilidade aí para frente. Para aqueles que ainda estão conseguindo e têm a possibilidade de escolher, né, o que pagar naquele momento, eu sugiro o seguinte, a gente falou aqui dos 3 principais, fluxo de caixa, folha de pagamentos, aluguel. Primeiro que eu vou negociar o aluguel. O aluguel eu vou ter que conversar com o dono do estabelecimento. E a gente sabe que o aluguel pesa muito, né, no dia a dia. Se for um empresário do comércio, por exemplo, e ele está alocado num shopping center, por exemplo, aí que pesa mesmo. Né? Uhum. Ele vai ter que conversar com esse proprietário e esse proprietário vai ter que ter aí o coração mais acalentado aí para negociar. E é inteligente esse empresário negociar, né? Esse proprietário negociar. Até porque, se eu perco o inquilino hoje, para que eu coloque o outro na frente, eu vou gastar aí 1 ano ou mais. Né? Então é interessante eu negociar de que forma. O mais importante é desconto. Né? Às vezes eu consigo uma diminuição no valor do aluguel com essa conversa, o que é mais possível de acontecer. Mas talvez o desconto que eu preciso tem que ser muito baixo, né? Tem que ser muito grande o desconto e o proprietário não esteja tão adaptado. E vai ter que ter proprietário, André, que vai ter que abrir mão do aluguel naquele mês, porque realmente o empresário não vai conseguir pagar. Então é muito importante essa empatia, né? Essa conversa entre os dois. Mas o aluguel tem que ser o primeiro, que o aluguel é que a gente sabe que impacta muito. Cartão de crédito, a gente sabe que tem muito empresário que utiliza o cartão de crédito empresarial também como forma de fluxo de caixa, utiliza o cartão como fluxo de caixa, ele vai ter que parar de fazer isso. Como eu falei aqui, os juros são altos, então ele tem que parar de utilizar o cartão de crédito nessa modalidade e passar a utilizar a conversa com o banco, né? Que é mais inteligente porque os juros são mais baixos. Então, se ele conseguir abrir mão do aluguel, negociar o aluguel primeiro, negociar o cartão de crédito em segundo plano, ele certamente vai ter um respiro, né? Para tentar segurar o quê? Para tentar segurar a folha de pagamento. Porque é importante eu manter os meus colaboradores para quando eu retomar, eu ter como retomar, né? Porque se eu tiver que retomar sem ter gente comigo, eu não consigo retomar, né? É muito importante essa sua fala, Gabriel, porque assim, a gente escuta muitas vezes o empresário acompanhando o seu balancete, às vezes sem muita regularidade, conversa com o contador, nesse momento de aperto vai lá, bate um olho. Lógico que a folha de pagamento, ela vai ser talvez aí, dentre as linhas de valores, a mais poupuda, né? Principalmente se tiverem serviços agregados aí dentro da operação. Para algumas dessas operações costuma representar, às vezes, até mais de 60% do custo geral de uma loja ou de um prestador de serviços. Então fica aquela ideia, bom, como é o meu custo mais importante, mais pesado, é o primeiro que eu vou priorizar no corte. Só que a gente esquece que é aquele que vai estar afetando diretamente a sustentação da operação do dia a dia. Então, quer dizer, você cortou a folha de pagamento, a sua operação ela já não tem mais capacidade de ser a mesma. Você vai ter que escolher quem atender, ou quanto operacionalizar, tanto agora quanto no futuro. Né? Então, são decisões que precisam ser olhadas não apenas pelo número que está lá, mas interpretando cada um deles também. Né? E a gente sabe que alguns dos empresários, logicamente em função de tempo, às vezes até por domínio, ou às vezes por não conseguir ter a linguagem, né, que o seu contador ou que a sua operação financeira tem, não consegue acompanhar isso no dia a dia. Né? Para esses que nesse momento às vezes estão com um pouco mais de tempo, às vezes estão com um pouco mais de interesse, têm a necessidade, o que você recomendaria assim, olha, você não está acostumado com isso, não está acostumado com a linguagem financeira do seu negócio, pelo menos isso aqui você já aprendeu a olhar, interpretar
a ver essas perguntas você já fez para o seu contador? Quais as perguntas você sugeriria para ele sentar com o contador e dar uma olhada nesse momento? Perfeito, André, perfeito. Você falou aí de um assunto muito relevante, né? A gente falar de emprego, falar das pessoas é fundamental. Eu sou um economista meio que suspeito nisso aí, porque eu sempre falo nas empresas que eu trabalho que o setor mais importante de qualquer empresa é o recurso humano, não é o financeiro, não é a contabilidade, não é o comercial, recurso humano, porque toda empresa é feita de gente, né? Então, quem não pensa dessa forma, me desculpe, mas está fadado a ter problema, né? E no Brasil, os empresários têm essa linha, tá, André? De pensar em primeiro custo que eu tenho que tirar no momento de sufoco, pessoas. O que tem que ser o contrário. Pessoas têm que ser as últimas. É óbvio que o que você falou é muito relevante, que é o que mais pesa. E a gente sabe que muitas empresas, 60%, 70% do fluxo financeiro da empresa é a folha de pagamento. A gente sabe disso. Mas ele tem que segurar o máximo possível. É óbvio que em algum momento também o empresário não é super-herói. Ele vai ter que abrir mão em algum momento, não tem jeito. Mas ele tem que segurar o máximo. E a primeira pergunta para o contador é essa: e que máximo é esse? Até quando que eu consigo segurar a minha folha de pagamentos? Até quando eu tenho respiro para manter essas pessoas, que para mim é o mais importante, dentro do meu negócio? Essa é a primeira pergunta. O contador consegue fazer isso através da análise, através das expectativas de caixa da empresa. Isso é possível ser feito e não é complicado para o contador fazer isso e ajudar o empresário. Então, acho que essa é a primeira pergunta. A partir do momento que ele sabe a data, até o momento que ele pode segurar isso, mantendo um nível de venda específico, claro que essa conta tem que ser feita, porque se eu fecho simplesmente estou vendendo zero, vai ser mais rápido. Mas se eu consigo hoje, com essa retomada que está acontecendo, né, de algumas empresas que estão abertas, eu vou conseguir começar a vender, eu consigo ter um respiro maior para manter minha folha. Então, essa é a primeira pergunta. Até quando? A partir do momento que o contador dá essa data para o empresário, ele vai conseguir pensar no resto, né? Ele vai conseguir pensar no resto do passivo que ele tem, né, o resto que ele tem de obrigação com o fornecedor, mas ele mantendo aquele empresário, aquele funcionário. E o que ele tem que fazer para melhorar esse número, né? Pô, se eu tenho aqui 60 dias tranquilo para não ter que demitir ninguém, eu vou ter que mudar o meu negócio em 60 dias para manter essas pessoas. Inclusive, falar com essas pessoas. Transparência nessa hora, né? Eu acho que o empresário tem que ser muito transparente com o colaborador, colocando a dificuldade, porque eu acho que todo mundo entende esse momento, né? Tanto o colaborador quanto o empreendedor. Né? E são pessoas que têm que andar juntas. A gente tem que evitar esse problema da ruptura, né? Entre o empresário e o trabalhador. Caminhar junto, transparência, olho no olho, e vamos juntos sair desse negócio. Então, a primeira pergunta acho que é essa, André. Até quando o meu negócio consegue se manter sem eu ter que demitir ninguém? O contador vai conseguir dar essa ajuda aí para o empresário. Muito legal, viu, Gabriel? Rafael Sotomayor, obrigado por estar conosco. Heloísa Martinago, obrigado, Heloísa, por estar aqui com a gente. André Valves, Márcio Gredes, Rafael Rocha, tem uma galera legal chegando aqui com a gente para bater um papo. Manda seu comentário, manda sua pergunta para nós lá embaixo, que a gente vai estar batendo um papo e vai estar direcionando a sua pergunta aqui na nossa conversa. Gabriel, tem todo esse processo, né? E talvez a duras penas, hoje a gente tenha percebido que essa reserva, né, para um momento de segurança, esse olhar de longo prazo, ele é um pouco essencial. Né? Não é muito da cultura dos negócios do Brasil, né? Não só dos negócios, mas de uma maneira geral, né? Nós somos mais avessos à poupança e mais buscadores de crédito para consumo imediato, e comparado com outros países, isso às vezes até assusta, né, esse comportamento brasileiro frente aí a outras culturas, mas agora a gente começa a perceber com uma situação dessa que não dá mais para a gente ficar sem a reserva aí, sem esse momento de segurança. Né? Como é que você daria como sugestão aí para quem está nos acompanhando começar a estudar um pouco dessa segurança? Né? Para alguns vai ser só guardar dinheiro, a poupança segue popularizada, é algo que popularizou no Brasil, mas a gente tem outras formas hoje de garantir aí um pouco mais de tranquilidade para o futuro, né? E muitas delas não demandam grandes investimentos imediatos, né? Que sugestões você poderia apontar para nós aí como possibilidades de investimento para esse resguardo? Legal, André. É importante isso, eu vou dar um dado aqui que é interessante a gente entender onde que a gente se encontra enquanto Brasil, né? Hoje o que financia investimento no país, seja investimento público ou privado, é a poupança, é o que você falou.
tanto para nós, como pessoa física, quanto para o governo. Então, se eu quero investir no meu negócio, da minha casa, numa viagem, no que eu for fazer, eu tenho que fazer poupança. Poupança nada mais é do que consumo futuro, né? E esse consumo futuro ele pode ser simplesmente em termos de consumo, ou ele pode ser em termos de investimento. Investimento na minha casa, por exemplo, investimento na minha loja. Isso no Brasil, André, a gente está falando de 17% do PIB. 17% do PIB no Brasil ele vai para investimento que vem da poupança. Se eu olho para o japonês, por exemplo, eu estou falando de um investimento de porcentagem do PIB em torno de 76% do PIB. Então, só para a gente comparar como é que é a nossa cultura e como é que é uma cultura que todo mundo sabe que pensa um pouco diferente, que poupam. São pessoas que estão preparadas para passar por momentos de turbulência e crise, que não é o nosso caso. O Brasil é um país que não está preparado para passar por momentos de crise, ainda mais uma crise como essa. Então, por isso que a gente está sofrendo tanto, mais do que alguns países, né? Então, dito isso, André, a gente tem que começar a pensar em poupar. Poupar não só para consumir, como para investir. É importante. E a gente tem que ter essa visão. E esse investimento ele não pode ser de curto prazo. É o que a gente faz, né? A gente preocupa muito com o amanhã, com o ano que vem. Tá, mas e com a minha aposentadoria? E com o financiamento da minha casa? E com a conclusão do financiamento? E com a viagem que eu vou fazer? Às vezes a gente não consegue pensar 2, 3 anos para frente, né? Então a gente tem que começar a visualizar isso, a me planejar. E quando eu falo em planejamento financeiro, eu não posso simplesmente pensar no aspecto financeiro. Eu tenho que falar de planejamento de vida. E planejamento de vida envolve o financeiro, mas envolve um monte de outra coisa. Envolve como que eu me relaciono com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, né? E como que eu vou fazer com que essas pessoas se encaixem na minha vida financeira. Então é muito além do que simplesmente pensar em investir dinheiro, né? Mas é importante eu pensar nisso. E hoje a gente sabe que no Brasil juros caiu, né? A gente está falando de taxa de juros lá embaixo, a menor da história, nunca aconteceu, Selic aí a 3,5%, reduzindo, e reduzindo, que a expectativa é que encerre o ano a 3%, talvez isso mude um pouco, mas o último boletim Focus não mudou, é 3%, e isso impacta todo e qualquer tipo de investimento no Brasil, né? Eu falar sobre investimento hoje, André, é até um pouco difícil, porque não tem nada bom, né? A gente está falando de uma bolsa, por exemplo, que caiu 52% em 15 dias. E que a gente teve um ano de 2019... sendo negociado em valor negativo aí, né? Então... Exatamente. E a gente veio de um ano, que foi o ano passado, 2019, com uma pujança absurda na bolsa. A bolsa batendo mais de 100 mil pontos e ela caiu a 72 mil pontos. Hoje está na caixa de 78, na casa de 78 mil pontos. Isso não impacta só o mercado variável de ações. Isso impacta o mercado primário e o mercado secundário. O que é o mercado primário e secundário, para ficar claro para as pessoas? Aquilo que você tem acesso no banco. Isso é o mercado primário e secundário. Então, quando eu vou lá fazer uma poupança, quando eu vou ter acesso a um CDB, quando eu vou ter acesso a uma LCI, uma LCA, por exemplo, quando eu vou comprar um título público, isso é mercado primário e secundário. E aí, André, tá aí uma dica legal, porque as pessoas hoje têm uma dificuldade de aplicar na bolsa, porque tem medo, não tem conhecimento, está em queda, mas é um bom momento para comprar, certo? Está em baixa. Então, se eu compro agora, vai subir, né? Então, só que tem pessoas que não têm estômago para isso. Entendo isso perfeitamente, tem que ter um conhecimento, tem que estudar realmente. Mas eu nunca vi, André, nos últimos, 20 anos, 10 anos, 15 anos que eu acompanho o mercado financeiro, eu nunca vi, por exemplo, CDBs e LCIs hoje dando 130%, 140% de CDI. Se vocês entrarem hoje nos bancos e observarem isso, tem LCA e LCI, gente, dando 140% do CDI, que é um investimento sem imposto de renda. Puxa vida, olha que maravilha de oportunidade que a gente tem hoje no mercado secundário. Nós estamos falando de CDB de bancos hoje dando 113%, 115% de CDI. Ah, Gabriel, mas CDI hoje está 3,5%. Tudo bem, mas é o juros que está no país hoje. Se ele subir com o tempo, o meu investimento sobe junto. Então, mas se for comparar com a taxa da poupança, é uma diferença absurda. Absurda. Hoje a poupança está rendendo 70% da taxa Selic. Então é 70% dos 3,5%. Ah, mas não tem imposto de renda. Tudo bem, mas não é um investimento financeiro. Né? E eu sair da poupança para um CDB, para quem tem medo, não é um passo tão agressivo. Eu posso começar a fazer isso e começar a pensar um pouco mais a longo prazo. E essas linhas de investimento, elas são para 3, 4 anos. São pessoas que começam a pensar não para o ano que vem, começam a pensar um pouco mais na frente. E aí eu começo a conseguir, André, cultura, né? Eu começo a fazer de forma paulatina e começo a investir devagar. Com o tempo eu tenho mais recursos. A gente tem que começar. A poupança não é o lugar para isso, certamente. Eu tenho que me preocupar com o médio prazo e o longo prazo. O longo prazo só tem é a aposentadoria. Eu tenho que fazer uma previdência, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que resolver esse lado. E até lá eu tenho que fazer linhas de financiamento, que pode ser ações, pode ser título público, CDB, mas a poupança está fora. A poupança já está fora há muito tempo.
Uhum. Título público hoje ainda é uma opção? É uma opção segura. A gente está falando de título público hoje que ele paga IPCA mais alguma porcentagem, hoje em torno de 3%, IPCA na casa de 4% com 3%, em torno de 7%. É legal? É muito parecido com o CDB, né, André? O título público é um investimento que o governo coloca no mercado para contrariar, para receber um recurso para pagar dívida. Então, o governo utiliza o título público para pagar a dívida pública. O CDB, o banco utiliza para pagar a dívida privada, dívida do banco. Então, são dois investimentos muito parecidos. Qual que é mais seguro? É mais óbvio falar disso, né? É mais fácil o banco quebrar ou é mais fácil o Brasil quebrar? Então, o título público ele é mais seguro, sim. Só que eu fico preso, às vezes, por mais tempo, porque o título público hoje tem um vencimento um pouco mais longo, 2035, 2024, onde eu consigo em CDB e LCI, por exemplo, mais curto. Eu não estou dizendo qual que é melhor. Até porque falar qual que é melhor não tem jeito, né? É muito individual, é muito de cada um. Né? Mas existem hoje várias possibilidades em termos de investimento com risco baixo que nunca estiveram tão boas como estão agora por causa dessa queda abrupta da Bolsa. Né? Então a gente está com um momento propenso para investir, sim. Para quem tem recurso é um momento positivo. A gente sabe que poucas pessoas têm recurso e nesse momento está todo mundo receoso, né, freando e com razão. Né? A gente sabe que a operação está comprometida em diversas esferas, mas vale a dica porque, né, essa oportunidade ela gera, inclusive, uma condição favorável à geração de crédito. Né? Quer dizer, você aumenta o seu portfólio com o banco vai te olhar de uma maneira diferente para a concessão de crédito. Você passa a ter ali um ativo garantido. Né? Eu quero agradecer aqui, enquanto você prepara ali o comentário, só agradecer aqui a Bolos da Det, a Conceição Juntos. Obrigado, Conceição, por estar com a gente aqui, a BAV, né, de Santa Catarina, o Beto Bom Conselho, o Roger Pirati aqui com a gente, Foxy Holding, tem uma galera legal nos acompanhando aqui. Gabriel, estamos encaminhando no Instagram para os últimos 6 minutos e eu quero já deixar registrado aqui meu agradecimento. Eu acho que os seus esclarecimentos são sempre muito positivos. E eu queria que, assim, pensando nas pessoas que estão com a gente agora, pequenos empresários, autônomos, né, algumas pessoas que estão aí com essa dificuldade de ter ações práticas em cima do controle das suas finanças, as suas últimas considerações, quais são os últimos pontos que a gente não teve tempo de tocar aqui, mas que você considera, olha, isso aqui é relevante, não deixe de considerar em cima do seu controle, do seu fluxo de caixa a partir de amanhã. Aquilo que eu falei aqui por alto, André, mas é muito importante esse empresário, principalmente, não perder a esperança, né? Até porque a gente precisa do empresário. O empresário que vai gerar emprego, é esse cara que vai levar o Brasil a voltar. É um país que quem é empresário sabe a dificuldade que é ser empresário no Brasil. É um super-herói, eu costumo falar isso, porque realmente são pessoas diferenciadas, né? Poucas pessoas no mundo e no Brasil têm essa visão de empreender, de arriscar a sua vida financeira por um negócio. E tem que ser um pouco mais valorizado. Infelizmente, a gente tem alguns problemas com relação a isso. Mas não desanimem. É importante esse momento aguçar o poder de negociação, né? E não ter vergonha de fazer isso. Então, procure os seus parceiros, que sejam os seus fornecedores, seja o proprietário do seu imóvel, seja o banco. Você tem que conversar com essas pessoas. Certamente, todas têm que sair juntas e ganhando ao mesmo tempo. Eu não posso simplesmente puxar para um lado perdendo, o outro ganhar. Não. Tem que ser junto. E o banco não vai querer perder você enquanto cliente, o proprietário do imóvel não vai querer perder você enquanto inquilino, e o seu fornecedor não vai querer perder você enquanto a pessoa que compra. Né? Então é importante esse momento a gente ter uma unidade maior de negociação, de conversa, para que a gente saia junto lá na frente e que a gente continue gerando emprego. E eu queria falar sobre isso também, sobre o emprego, né, André? Não corte, deixe por último. Né? Se a situação não tem jeito, ok, mas evite ao máximo. Lembrando que esse tem que ser o pensamento principal. Para que você saia desse problema, você tem que ter uma equipe fortalecida. Você tem que ter pessoas ao seu lado para te conduzir para uma oportunidade. Se você demite essas pessoas, não tem jeito. Você vai junto para o buraco. Então, segura ao máximo. Né, e negocie outras formas, outras despesas, para que você saia junto e mais fortalecido lá na frente. Essa eu acho que é uma dica importante e que é mudar um pouco do pensamento do empresário brasileiro. Que ele pensa, igual você falou, André, em demitir pessoas primeiro, né? O que tem que ser o contrário. A gente tem um mercado que, aos poucos, ele vai entrando em uma condição um pouco mais evolutiva, né, Gabriel? A gente tem uma evolução aqui do mercado como um todo já há alguns anos, e a gente sabe que aquela competição que era muito impactante, né, onde geralmente existia aí aquela condição realmente de eu tenho que quebrar o meu concorrente.
é algo que não faz mais muito sentido, e nesse momento agora é essencial que o olhar ele se implante realmente de maneira diferente. Você vai precisar ter cada vez mais parceiros, né? Você vai precisar ter cada vez mais aquela pessoa em quem você confia. Se você não for parceiro do banco, ele não for seu parceiro, não tem linha de crédito. Se você não for parceiro do seu fornecedor e cada um ceder um pouquinho, você não vai conseguir manter sua operação agora e nem vai ter prioridade no futuro desse fornecedor para que você dê a arrancada principal. Se você não tiver parceria com os seus colaboradores, inevitavelmente, né, você não vai estar sozinho, né, nesse processo. E principalmente, né, se você não tiver um olhar também para outras pessoas que estão no seu segmento, você vai ter um segmento fraco, né? Mas ele é meu concorrente. Mas nesse momento é importante que seu segmento esteja fortalecido, não apenas o seu negócio. Nós queremos ter o comércio fortalecido. E tem muitas iniciativas legais acontecendo no Brasil, né? Tem muito local que está aí tomando a iniciativa de associar os empresários do bairro, da cidade, para que eles comprem entre si, para que eles estejam aí estimulando o consumidor a comprar dos pequenos negócios, mas que as suas localidades estejam fortalecidas. E se você que está nos escutando não participa disso, participe, procure alguma movimentação dessa, tome iniciativa também, né? E se precisar, faça um contato conosco. Os amigos do Gabriel que tiveram a oportunidade de nos acompanhar, encerrando a live, vai lá no meu perfil, me anexa, assim como os amigos que aceitaram meu convite hoje, vão lá, sigam acompanhando o Gabriel, que vocês vão ter informações positivas e vão ter outros dados que a gente periodicamente vai trocando, vai estabelecendo, porque nesse momento a nossa principal missão é ajudar a todos que estão envolvidos aí nesse processo, porque está todo mundo no mesmo barco e a gente precisa remar juntos para sair dessa, né, Gabriel? Suas despedidas aí nesses nossos últimos 2 minutos, meu amigo. Perfeito, André, sua colocação, a parceria, a gente não pode enxergar o concorrente como um adversário, eu não posso enxergar o gerente do banco, o meu proprietário, como pessoas que vão dificultar a minha vida. Ao contrário, eu tenho que chamar essas pessoas para estar junto. Você colocou aí perfeitamente na sua conclusão, e é isso mesmo, eu acho que a gente está no momento no Brasil hoje de começar a pensar muito para o próximo, né? A gente às vezes esquece isso, pensa muito no umbigo, mas eu não sou ninguém sozinho, né? E o empresário também não é ninguém sozinho. Ele precisa do concorrente para que ele evolua. Todo mundo precisa de algo diferente de si para poder crescer. Isso não é diferente para o empresário. Cada um tem os seus interesses, né? Tanto o banco tem o seu, o empresário tem o seu, o inquilino tem o dele, o proprietário, mas não importa. É um momento da gente conjugar isso para um esforço único para sair junto desse momento de dificuldade. E o colaborador que você colocou é importantíssimo, né, André? Como eu falei aqui, transparência. Eu tenho que chamar esse cara para uma conversa. Eu tenho que trazer ele para mais próximo de mim, para ele ser um parceiro de você na saída da condição do seu negócio. Então, parceria, eu acho que é a palavra-chave aí, para que a gente consiga vencer e sair junto aí na frente, e certamente vamos sair. Mas vamos nos preparar também, porque a gente vai ter mais crise, não é a primeira, não foi a única. Então, agora a gente tem que começar a pensar como planejar para quando for acontecer. Por isso, falar de planejamento financeiro, reserva de emergência e estar preparado em crise é tão importante. Isso aí, se você hoje está com dificuldade de encontrar sozinho esses direcionamentos, procura um mentor, esteja aí com alguém do seu lado que possa te ajudar a pensar em conjunto com outras pessoas, porque talvez mais difícil do que passar por esse momento de complicações é passar sozinho, né? Então, vá trocando ideias, vá conversando, e hoje na internet o que a gente tem é um volume muito grande de informações, às vezes a gente fica com dificuldade de encontrar as informações corretas. Gabriel teve a oportunidade de nos dar várias dicas aqui, fontes de financiamento, cuidados com os valores, prioridade de quais são os custos aí que a gente precisa olhar com maior tranquilidade dentro da nossa linha orçamentária, a condição de armadilhas financeiras e opções, tanto para financiamento quanto para acesso a crédito. Se você conhece algum empresário, se você conhece alguma pessoa que hoje, em função do horário, não pode participar conosco, diz para ele amanhã e no nosso perfil que ele vai encontrar a gravação dessa live, assim como todas as outras que nós fizemos nos últimos dias, que vão estar no depositório lá no YouTube. Em breve a gente vai deixar lá no perfil também o link para que você acesse e tenha as informações lá disponíveis. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou. Amanhã eu vou estar aqui com o Ramsés falando sobre proteção de dados nesse momento super importante. E eu quero deixar aqui mais um agradecimento, Gabriel, por ter aceitado o nosso convite. Ser sempre muito parceiro, um grande amigo, e é uma honra aí ter
conseguido mais uma vez a gente estar juntos aí nessa caminhada. Eu que agradeço, André, é um prazer, a gente já está aí há muito tempo junto, você é realmente um grande amigo, distante, mas sempre próximo, né, André? Valeu pelo convite, obrigado pela confiança, precisando a gente está aqui às ordens, beleza, meu amigo? Beleza, pessoal, o Instagram me avisando aqui 10 segundos, sigam lá, né, nos nossos perfis e acessem a live 24 horas, está disponível lá no Instagram. Grande abraço, gente, obrigado, boa noite a todos vocês. Valeu.